eleições presidenciais angolanas de 2022. A UNITA promete conferir autonomia a Cabinda. Nós, Movimento Nacional Cabinda, ouvimos, não faz muito tempo, a promessa feita pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, por ocasião de um comício em Luanda, promessa segundo a qual conferirá autonomia a Cabinda caso o seu partido vença as próximas eleições com maioria qualificada. Trata-se de uma promessa pré-eleitoral desprovida de significado prático, dado que apenas reflete a cultura política dos Angolas, cuja característica fundamental é deslealdade, traição, perfídia. Essa gangrenosa cultura política é, ao que parece, difícil de mudar. Prometer autonomia aos cabindas é prova de que a UNITA é incapaz de levar a cabo políticas chamadas a livrar Angola do atual estado de coisas, isto é, da utilização criminosa do Estado e da economia, da corrupção e da extrema pobreza. É prova de que nem a UNITA nem o MPLA possuem a liberdade e a coragem necessárias para pôr definitivamente fim à subserviência de Angola às entidades imperialistas, escravagistas e neocolonialistas que sugam o sangue dos angolanos e dos cabindas. E é prova de que os políticos angolanos, tanto da UNITA como do MPLA, estão ansiosos por se perpetuarem no lado errado da história, pois recusam-se a abraçar o fator verdade relativamente à problemática de Cabinda. Em São João 8:32, ouvimos o seguinte, citação: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Fim de citação. Neste contexto, o jornalista revolucionário Julian Assange diz o seguinte, citamos: "É preciso começar com a verdade. A verdade é a única forma de chegarmos a qualquer lado, porque qualquer tomada de decisão baseada em mentiras ou ignorância não pode levar a uma boa conclusão." A verdade é que nenhum líder político angolano, nem do partido no poder, nem dos partidos da oposição, pode pôr fim à corrupção, à cleptocracia e muito menos restaurar um Estado de direito democrático e resolver com sucesso os problemas das massas populares angolanas, enquanto o direito de Cabinda à autodeterminação e independência, consagrado na Resolução 2144 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 26 de outubro de 1966, continuar a ser banalizado pela classe política, intelectual e empresarial angolana. No combate entre o bem e o mal, ao longo do qual milhões e milhões de africanos foram raptados, atirados cruelmente aos porões de navios, despejados no Oceano Atlântico para se afundarem, escravizados, expostos nus a turistas estrangeiros em zoos humanos e vendidos em leilão durante centenas de anos, prometer
conferir autonomia a Cabinda, isto é, espezinhar o direito legítimo de Cabinda à autodeterminação e independência, é mostrar ser desonesto, desleal, pérfido, homicida e incapaz de firmar-se na verdade. Como pode um político angolano, imbuído de justiça, não estar consciente de que a ocupação ilegal de Cabinda, isto é, a violação da soberania e integridade territorial de Cabinda, é o principal fator que contribui para a instabilidade política e insegurança na África subsaariana? Como pode um político angolano, impregnado do espírito de paz e bem-querença, não estar consciente de que a protração do colonialismo em Cabinda só é possível frustrando as instituições democráticas nos países adjacentes, isto é, na República Democrática do Congo e na República do Congo? A fim de sufocar as reivindicações de independência política do povo de Cabinda no início dos anos 60 e assim possibilitar a exploração do petróleo de Cabinda pela coligação luso-estadunidense, Patrice Lumumba foi eliminado em 1961. O presidente Fulbert Yulu foi destituído em 1963 e o presidente Joseph Kasavubu, por sua vez, foi derrubado em 1965. A fim de permitir o prolongamento do colonialismo em Cabinda, através de Angola, o presidente Marien Ngouabi foi assassinado em 1977. O presidente Pascal Lissouba foi brutalmente derrubado em 1997 e o presidente Thabo Mbeki foi forçado a demitir-se antes do fim do seu mandato em 2008. A todos estes crimes hediondos há que acrescentar o genocídio silencioso do povo de Cabinda, levado a cabo pelo regime mercenário de Angola, juntamente com os seus mentores estrangeiros, imbuídos da ideia de supremacia branca. A política externa para os Estados Unidos da América, concebida pelo Dr. Henry Kissinger, em 1974, consiste em despovoar os países do chamado Terceiro Mundo, a fim de apoderar-se dos seus recursos naturais em benefício exclusivo dos países ocidentais. No entanto, o sucesso desta política desumana pressupõe, no chamado Terceiro Mundo, a existência de chefes de Estado suficientemente corruptos e pervertidos para facilitar a destruição dos seus próprios povos. Trata-se, na realidade, de uma destruição em massa de populações inteiras, na medida em que estas são violentamente privadas dos seus próprios meios de subsistência, isto é, das suas riquezas e recursos naturais, com a cumplicidade de políticos corruptos e completamente submissos aos interesses de nações imperialistas e respectivas multinacionais. Em 1975, Agostinho Neto, Olden Roberto e Jonas Savimbi subscreveram o artigo 3º do Acordo de Alvor, que declarou Cabinda como parte integrante e inalienável do território angolano.
Os três políticos angolanos traíram o povo irmão de Cabinda, da mesma forma que os africanos, que durante o comércio transatlântico de escravos, perseguiram e capturaram companheiros africanos que foram posteriormente deportados, vendidos e escravizados do outro lado do Atlântico. O facto lamentável é que nem a UNITA e o MPLA, nem a FNLA estão dispostos a admitir que traíram Cabinda e muito menos a corrigir o mal que foi feito ao povo irmão de Cabinda. É exatamente isso que mostra até que ponto são subservientes aos interesses dos imperialistas e neocolonialistas. Mostramos-lhes os factos históricos, geográficos, culturais e jurídicos que legitimam o direito de Cabinda a recuperar a sua soberania política, cultural e económica. Mostramos-lhes 1. As cláusulas do Tratado Internacional de Protetorado entre Cabinda e Portugal, ocorrido em 1885. 2. A ata final da Conferência de Berlim de 1884-1885, na qual o Estatuto Jurídico-Político de Cabinda é inconfundível. 3. A Constituição Portuguesa, em vigor de 1933 até 1976, na qual o Estatuto Jurídico de Cabinda nada tem a ver com o de Angola. 4. A lista dos países africanos elaborada pela OUA, Organização da Unidade Africana, desde a sua criação em 1963, na qual Cabinda é o 39º país africano, sendo Angola o 35º país. E 5. As resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas ao direito de Cabinda à autodeterminação e independência, especialmente a Resolução 2144 de 26 de outubro de 1966. Com que argumentos geográficos, históricos, culturais e jurídicos é que o presidente da UNITA justifica a autonomia que promete conceder a Cabinda, quando despreza os que fundamentam a plena independência reivindicada pelo povo de Cabinda? Dada a subserviência dos políticos angolanos para com as nações imperialistas que conspiraram e supervisionaram o Acordo de Alvor, o qual implica um ataque jurídico-político à soberania e integridade territorial de Cabinda, não é da competência dos angolanos determinar o estatuto político que Cabinda merece. Não é da competência de Adalberto Costa Júnior, pois Angola é ainda hoje uma colónia, isto é, um país desprovido da capacidade de tomar decisões soberanas. Quando fomos convidados a Ponta Negra, na República do Congo, por uma delegação enviada pelo presidente José Eduardo dos Santos em setembro de 1990, a qual nos propôs subornos em milhões de dólares americanos e moradias de luxo em Portugal, não se tratou de uma decisão soberana angolana. Quando em 1995 o embaixador de Angola em França, Boaventura da Silva Cardoso,
nos convidou por carta para subornos em milhões de dólares americanos, também não foi uma decisão soberana angolana. Quando o Fundo Soberano de Angola foi transferido para a Suíça em 2009, onde foi mal gerido por um homem de negócios suíço-angolano, também não se tratou de uma decisão soberana angolana. A esse propósito, o presidente russo Vladimir Putin tem isto a dizer, citação: "Não há meio termo, nenhum Estado intermediário. Ou um país é soberano, ou é uma colônia. Não importa como as colônias são chamadas, e uma colônia não tem perspectivas históricas, isto é, não tem futuro. Se um país não é capaz de tomar decisões soberanas, é uma colônia." Fim de citação. Dito isso, João Lourenço e Adalberto Costa Júnior não têm como garantir que as crianças de Cabinda tenham a oportunidade de crescer e ver os seus sonhos realizados. Importa lembrar que os sonhos das crianças cabindas consistem em ver Cabinda livre do jugo colonial e a prosperar. Caso a UNITA ganhe as próximas eleições e seja concedida a autonomia a Cabinda, como irá Adalberto Costa Júnior tratar os homens e mulheres cabindas que recusarão a autonomia e continuarão a lutar por uma independência total? Adalberto Costa Júnior acabará por seguir os passos dos seus antecessores, subornando os fracos e assassinando os coerentes, porque se tratará simplesmente de ordens superiores. Em novembro de 1955, Portugal e os Estados Unidos concordaram que a própria existência da Europa Ocidental depende dos recursos da África e do controlo contínuo exercido pelas potências da Europa Ocidental sobre o continente africano. Esta dependência é, na realidade, a pedra angular da política externa das nações ocidentais em relação aos países africanos. Face a esta dependência, a França e os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental no processo de descolonização dos territórios ultramarinos portugueses, e Portugal acabou por trair Cabinda por meio do Acordo de Alvor. Como todos sabem, Angola tem uma riqueza de recursos em quantidades extraordinárias. No entanto, não tem sido capaz de igualar Cuba no setor da educação e da saúde. Não tem sido capaz de fornecer à sua população as necessidades mais básicas e muito menos de lhe proporcionar um desenvolvimento sustentável e uma vida próspera. Levanta-se a questão de saber como é que Adalberto Costa Júnior vai conciliar a dependência da Europa Ocidental dos recursos naturais africanos e o direito das crianças africanas a levarem uma vida próspera graças às matérias-primas dos seus respectivos países. A questão adicional é a de saber como vai ele preservar Angola e os angolanos da política externa americana inspirada por Kissinger, que visa despovoar o chamado Terceiro Mundo e
em última análise, apoderar-se das riquezas e recursos naturais deste último. A vulnerabilidade do país à subnutrição, ao desalojamento, a doenças, a conflitos sociais, ao baixo nível de instrução, a má governação, a pilhagem dos recursos naturais do país por estrangeiros e a pobreza extrema contribui grandemente para o despovoamento em questão. Mais de 80% da população mundial tem sido vítima de todo tipo de injustiças e crueldades cometidas pelos defensores do sistema unipolar, que não passa de um sistema ocidental de supremacia branca à escala mundial. A fim de construir um mundo novo e melhor para viver, não só para um grupo étnico, mas para todos, cada vez mais sujeitos do direito internacional estão a intensificar os seus esforços para proteger a ordem mundial baseada no direito internacional, atuar como garantes da justiça em assuntos internacionais, promover o sistema internacional estabelecido pelas Nações Unidas e respeitar os valores universais como a paz, a justiça, a igualdade, a liberdade, a democracia e o desenvolvimento. A prontidão de Angola em contribuir para tal mundo mede-se pela sua predisposição para cooperar com os cabindas que somos na conclusão do processo de descolonização de Cabinda, isto em conformidade com as resoluções 1514 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 14 de dezembro de 1960, resolução 1803 de 14 de dezembro de 1962 e resolução 2144 de 26 de outubro de 1966. Há uma forma adequada de finalizarmos com sucesso o processo de descolonização de Cabinda, iniciado em 1974 pelo então Presidente de Portugal, General António de Spínola. Trata-se de um período de transição negociado de 5 a 10 anos no máximo. É um espaço de tempo no qual o poder da administração colonial angolana é gradualmente transferido para a nação soberana de Cabinda. É um lapso de tempo previsto para o aperfeiçoamento das competências vitais à boa autogovernação, para o estabelecimento das mais fundamentais instituições estatais e para a construção das mais vitais infraestruturas administrativas e económicas em todo o território nacional de Cabinda. Espera-se que o período de transição sugerido gere um ambiente favorável para uma melhor compreensão mútua, uma reconciliação honesta entre as duas nações e uma subsequente cooperação vantajosa para todas as partes envolvidas, da qual se espera que as duas partes beneficiem em grande medida. Esperamos que o período de transição e a transferência do poder que ele implica estejam sob a égide das nações BRICS, juntamente com o Comitê Especial das Nações Unidas para a Descolonização, também conhecido por Comitê dos 24. O governo de Angola apela frequentemente
ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e aos países limítrofes de Cabinda para promoverem o repatriamento voluntário dos refugiados cabindas, argumentando que não há riscos de perseguição. No entanto, a maioria dos refugiados que regressam à sua terra natal, Cabinda, ao abrigo da política de repatriamento voluntário do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, veem-se apanhados numa armadilha, implacavelmente perseguidos e, finalmente, assassinados. O que é que Adalberto Costa Júnior tem a dizer sobre este assunto? Por fim, instamos Adalberto Costa Júnior a ter a coragem de dar a conhecer aos seus parceiros ocidentais, em particular Portugal, França e Estados Unidos, o facto de que estão a tornar-se menos fiáveis aos olhos dos africanos devido à cultura que consiste em faltar à palavra dada. Ao endossar a protração do colonialismo em Cabinda, através de Angola, Portugal faltou à palavra dada aos cabindas por meio do Tratado de Simulambuco de 1885. A França e os Estados Unidos foram os primeiros a dar formação militar aos cabindas para que pudessem defender-se da invasão angolana e subsequente ocupação colonial. No entanto, a ocupação beligerante de Cabinda por Angola prossegue, porque tanto a França como os Estados Unidos decidiram não cumprir a sua palavra. Por muitos anos, o fundador da UNITA, Jonas Savimbi, foi estimado pelo Ocidente ao ponto de ter sido levado à Casa Branca em meados dos anos 80. Também aqui, o Ocidente não honrou a sua palavra. Em tempos como estes, a unidade é primordial. Obrigadíssimo.